Fechemos nossos olhos, vamos relaxar, respirar fundo e nos conectar ao plano maior. Vamos pedir ao Criador que nos permita entendimento aos propósitos do amor fraternal. Bem-vindos a mais um estudo proposto por Emmanuel, que hoje vai falar para a gente sobre luz. Mas não sobre uma luz qualquer, não é essa luz física que a gente já conhece, mas sobre a luz de Jesus, a chamada luz da vida. Emmanuel, que é autor do livro Vinha de Luz, ele vai nos oferecer hoje, através da lição 146, o que é ser um seguidor da luz trazida através dos ensinamentos de Jesus há 2000 anos. Então, Emmanuel quer que a gente entenda a diferença que existe entre acreditar que essa luz possa existir através desses ensinamentos ou então seguir esses ensinamentos. Por isso, primeiro, ele vai falar da necessidade que a gente tem de cultos externos a nós. Religiões, seitas, atividades gerais da fé religiosa. Mas ele vem falar também sobre o que a gente cultua dentro de nós. E mais do que isso, como o que a gente traz dentro da gente, através das nossas próprias experiências, como é que isso pode nos conectar à luz do Evangelho que foi trazido já há tanto tempo. E para que esse possa ser um papo um pouco mais profundo, para que a gente possa entender um pouco melhor essa diferenciação que Emmanuel quer mostrar para a gente, vamos trazer um pouco mais de informações acerca de Jesus. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Né? Quem é, para cada um de nós, independentemente se seguimos ou não o seu Evangelho. A gente tem, através dos estudos espíritas, que Jesus é um Cristo. E o que é um Cristo? Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, através de um espírito que dá uma comunicação na Sociedade Espírita de Paris, um espírito que fora um padre e tinha o nome de Lacordaire, ele vai trazer nessa comunicação o que são Cristos. Então ele vai dizer o seguinte: Cristos são espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Espíritos que estão próximos a Deus. Recebem suas emanações para presidirem o futuro dos mundos que gravitam no espaço. Como Jesus já trouxe para a gente, há muitas moradas na casa do Pai. Há muitos mundos além da Terra. São eles que revelam o pensamento, eles, os Cristos, que revelam o pensamento de Deus numa certa época, quando necessário. Para quem quiser rever a escala espiritual, a escala que todos nós passamos, que todos nós estamos aqui galgando até que nos tornemos um dia um espírito puro como Jesus, para quem quiser rever isso, está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 96. Vale rever. E para quem ainda não viu, vale a pena conhecer. Tá? E a partir dessa informação, dessa escala espiritual, e através do próprio autor Emmanuel, só que agora numa outra obra, A Caminho da Luz é o nome, ele conta para a gente, nessa obra, que Jesus ele é participante de uma comunidade de espíritos puros, de espíritos perfeitos. Para a gente entender um pouquinho mais, esses são espíritos infalíveis, espíritos que já não erram mais, espíritos que já eles mesmos fizeram a sua evolução nessa escala espiritual e já desenvolveram tudo o que era possível em intelectualidade e em moralidade. Então são espíritos que a partir daí recebem incumbências diretamente do Criador, da fonte criadora. Como Jesus que recebeu a incumbência de
formar o nosso planeta, de organizar, de estruturar o planeta Terra. Então, desde a sua criação das nebulosas, acompanhou essa evolução física e acompanhou também a evolução espiritual dos seres que foram trazidos aqui para o planeta Terra. Os seres que foram criados simples, ignorantes, começaram o seu caminho de evolução por aqui, mas também aqueles que Jesus recebeu de outro mundo, de outros mundos. Então, com essa informação, se ele esteve presente na formação do planeta, a gente já pode concluir o quê? Que é um espírito muito antigo, que ele tem aí na casa de bilhões de anos, já que a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos. Então, a gente tem Jesus é um Cristo, é um espírito muito antigo, é perfeito, ele já não erra mais, é um espírito infalível, um espírito que criou, formou o nosso planeta e que nos dirige espiritualmente até hoje. Então, que esse entendimento possa ser trampolim para que a gente possa ter esse estímulo de estudar Jesus em profundidade, de saber de onde vem a luz da vida, né? A gente tem, inclusive aqui no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, é a questão 625, ele pergunta para a espiritualidade superior, quando ele está ali ainda compilando, né, o Pentateuco Espírita, ele pergunta quem é que a gente poderia ter como guia no nosso caminho de evolução. E ele vai obter da espiritualidade uma das respostas mais curtas desse livro. E é a seguinte: vejam Jesus. Então, a questão 625 afirma que Jesus é o guia, que é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade aqui no nosso planetinha. Então, agora, depois desse preâmbulo, de sabermos um pouco mais acerca de Jesus, a gente vai voltar para o livro Vinha de Luz, e aqui a gente sabe que Emmanuel sempre inicia com uma passagem do Evangelho. E aqui ele vai utilizar o Evangelho de João. Quando Jesus está dizendo, Jesus, que agora a gente já sabe ser o nosso Cristo planetário, ele está dizendo às pessoas à sua volta: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, gente, quem faz essa afirmação de ser a luz da vida é aquele que nos acompanha ou que acompanha o nosso orbe desde os primórdios. Desde a criação, ele sabe de tudo desde o início. Ele acompanhou a Terra durante todo o período em que ainda era um mundo primitivo. Depois ele acompanha a transição do planeta. O planeta Terra passa de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas. E aí, passado muito tempo, Jesus é enviado pelo Criador para encarnar aqui na Terra, para trazer para a gente diretamente da fonte criadora os ensinamentos que vêm de Deus, os ensinamentos que vêm diretamente de Deus. Deus que, quando Kardec pergunta também no Livro dos Espíritos, a primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E ele tem como resposta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, a fonte criadora de tudo. Uma inteligência que nos envia um Cristo encarnado para nos ensinar a viver verdadeiramente. É fato que por conta da limitação na época, limitação intelectual, limitação moral da criatura humana, Jesus ele não pôde dizer tudo, ou tudo o que ele disse não pôde ser entendido naquela época. E por mais que a maioria das pessoas daquele tempo não pudessem entender, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, hoje somos seres mais esclarecidos.
Depois que a gente reencarnou, aí quantas vezes durante esses 2000 anos a gente tem mais esclarecimento? Agora, nesta encarnação, a gente tem hoje todo um compilado espiritual de documentos, espiritualidade trazendo informação. Informações que vão nos permitir entender, que vão permitir estudar o que fora trazido por esse ser perfeito, esse ser crístico, e sermos guiados pela fé raciocinada, e aí sim entender o que é exatamente a luz da vida. E mais do que apenas acreditar, seguir, confiar, raciocinando sempre e nos colocando a servir através dos ensinamentos trazidos. Aí chega o momento, né, que eu sempre pergunto, é fácil? Não é, gente. A gente sabe que não é fácil e tudo bem. Mas para mais uma reencarnação, aceitamos aí a possibilidade de subirmos ao menos um degrauzinho em nosso processo evolutivo, em nosso processo de autoconhecimento, de autoburilamento. Podemos mudar aquilo que ainda não nos agrada em nós. Um processo em que a gente pode nos dar a oportunidade de nos enxergarmos como uma família única, irmãos em humanidade. Para a gente tentar com verdade, com esforço também, até com algum sofrimento, o que não pode ser diferente, né? Já que a gente ainda vive num mundo de expiações, mas olhar de frente para essa oportunidade de nos colocarmos como aquele que olha para o lado, como aquele que tenta ajudar, que não cruza os braços quando passa por um de nós ainda mais necessitado, aquele que dá o que lhe é possível. E como Emmanuel vai trazer lindamente nessa lição, eu acho que de maneira primorosa, estarmos nós, cada um de nós, mais voltados ao nosso culto interior, em nós mesmos, do que a esses cultos exteriores. Cultos que Emmanuel diz serem de aparência, como ele mesmo diz, cultos de muito barulho e pouca ação amorosa. A gente já tem entendimento suficiente para saber estarmos mais voltados a apenas dizer que acredita ou buscar de fato a luz da vida. Ou seja, se a gente já vive o papel no seu exemplo de fraternidade, se a gente efetivamente já está disposto a aprender um pouquinho que seja, um pouquinho a cada dia, e acompanhar o Cristo, segui-lo. Começando já, por exemplo, pela disponibilidade de escolher bons pensamentos, escolher as nossas boas intenções. E naqueles momentos mais drásticos, mais trabalhosos, momentos que todos nós passamos que são intensamente mais difíceis, parar, pensar, raciocinar. Lembram? Fé raciocinada. Pensar com propriedade. Puxa, nesse caso que é tão difícil, como Jesus reagiria? Isso é seguir, isso é confiar. Mesmo que na nossa ação a gente só consiga dar um passinho por vez. E é aí que Emmanuel vai terminar essa lição, e aí eu vou utilizar as próprias palavras de Emmanuel. Ele termina dizendo assim: quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de sua fé, repara com honestidade imparcial se estás apenas falando do Cristo ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho comum, no caminho fraternal. Então, que a gente possa ser um seguidor efetivo. Agora, não sem estudar, não sem raciocinar, só que, acima de tudo, não sem fraternalmente, a cada dia, nos colocarmos a aprender um pouquinho que seja. Aprender a amar, aprender a entender o que é verdadeiramente a luz do mundo. E assim, entendendo,
tentar trazer, de alguma maneira, um pouquinho dessa luz a todos aqueles que vivem ao nosso redor.